Olha, torcedor do Clube de Regatas do Flamengo, segura essa porque a informação que chegou agora é daquelas que fazem a nação parar tudo para ouvir. O Mengão está no mercado atrás de um centroavante, isso não é segredo para ninguém, mas o nome que apareceu nos bastidores vem acompanhado de uma exigência simplesmente absurda. E quando eu falo absurda, é coisa que foge completamente da realidade do futebol brasileiro. Então já fica comigo até o final porque tem detalhe importante, tem bastidor e tem decisão pesada envolvida. Antes da gente mergulhar na notícia, deixa eu te pedir aquela moral de sempre, que é fundamental para fortalecer essa comunidade rubro-negra que cresce a cada dia. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa o like nesse vídeo. A inscrição é gratuita, não custa absolutamente nada, mas ajuda demais o canal a continuar trazendo informação de qualidade sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Quanto mais você participa, mais o conteúdo chega em outros flamenguistas apaixonados como a gente. Então faz isso agora e vamos juntos! O nome da vez é o do atacante uruguaio Darwin Núñez. O Flamengo entende que precisa de um jogador com características diferentes no setor ofensivo. A diretoria e a comissão técnica querem uma peça que ofereça profundidade, força física, presença de área, alguém que seja uma alternativa estratégica em jogos grandes, principalmente aqueles em que o adversário marca mais recuado ou quando é necessário atacar espaço com intensidade. Darwin se encaixa nesse perfil. É um centroavante de imposição física, velocidade e finalização. Um jogador que, em teoria, elevaria o nível do elenco e aumentaria a competitividade interna. E quando um nome desse porte começa a circular, a torcida naturalmente se empolga. A imaginação vai longe e o torcedor já visualiza o cara vestindo o manto sagrado, decidindo clássico no Maracanã lotado. Só que aí vem a parte que pesa. Segundo informações de bastidores, o atacante teria colocado uma condição única para fechar com o rubro-negro. Um salário na casa de 16 milhões de euros por ano. Convertendo isso, estamos falando de aproximadamente 8,2 milhões de reais por mês. Sim, por mês. É um valor que ultrapassa qualquer parâmetro atual do futebol brasileiro. E é aqui que entra o lado racional do Flamengo. O clube de hoje tem saúde financeira, tem organização, tem planejamento. O Mengão não é mais aquele time que faz loucura e compromete o futuro por uma contratação. Existe uma estrutura, existe teto salarial, existe equilíbrio de elenco. Pagar esse valor significaria quebrar toda a lógica interna construída nos últimos anos. Além disso, não é só o salário. Uma contratação desse porte envolve luvas, comissão, bônus por metas, direitos de imagem. É um pacote que se multiplica. Ou seja, não é simplesmente paga o salário e pronto. Existe todo um impacto financeiro que precisa ser calculado. Por mais que Darwin tenha características que agradem, a diretoria entende que não dá para entrar em uma negociação nesses termos. E isso mostra maturidade. O Flamengo quer reforçar, quer elevar o nível, mas sem colocar em risco o planejamento da temporada e dos próximos anos. Enquanto isso, surge outro elemento importante na história. Informações internacionais indicam que Darwin ficou fora da lista de inscritos do Al Hilal para a Liga Saudita. Com a chegada de Karim Benzema, o cenário mudou por lá. O uruguaio estaria disponível apenas para competições continentais, o que naturalmente alimenta especulações sobre uma possível saída. Isso pode abrir portas no mercado? Pode, mas abrir portas não significa que o Flamengo vá atravessar qualquer uma delas. Existe uma diferença enorme entre oportunidade de mercado e negócio viável. E o Mengão hoje trabalha muito mais com estratégia do que com impulso. E olha como tudo isso acontece em meio ao momento decisivo da temporada. No próximo domingo tem clássico contra o Botafogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Jogo grande, rivalidade histórica, clima de decisão. Mesmo com o mando do adversário por ter feito melhor campanha, a nação vai estar presente, empurrando, cantando, fazendo o Maracanã pulsar. E é justamente por isso que o planejamento precisa ser firme. O Flamengo quer entrar forte em todas as competições, quer brigar por título estadual, nacional e continental. E para isso, cada passo no mercado precisa ser calculado. Mas a história não para por aqui, porque além da questão salarial, existe também o jogo de forças entre clubes, empresários e o próprio desejo do atleta. E na próxima parte eu vou aprofundar exatamente nesse cenário de bastidor, no que pode acontecer daqui para frente e quais caminhos o Mengão pode seguir.
E agora a gente entra na parte que muita gente não enxerga, mas que decide negociações como essa nos bastidores. Porque quando um jogador do porte de Darwin Núñez tem o nome ligado ao Clube de Regatas do Flamengo, não é só sobre bola no pé. É sobre mercado, é sobre estratégia, é sobre posicionamento de carreira e, principalmente, sobre jogo duro de negociação. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Quando um atleta pede um salário nesse nível, ele também está mandando um recado. Pode ser um recado para o clube atual, pode ser uma forma de valorizar a própria posição no mercado ou até mesmo uma maneira indireta de esfriar o interesse. Porque, vamos ser sinceros, 8,2 milhões de reais por mês no futebol brasileiro hoje é algo fora da curva até para o Mengão, que é o clube mais estruturado do país. O Flamengo trabalha com planejamento. Existe teto interno, existe hierarquia salarial, existe equilíbrio de vestiário. Se você quebra isso por um único nome, você cria um efeito dominó. Outros atletas começam a pedir equiparação, renovações ficam mais caras, o ambiente pode sofrer impacto. E o rubro-negro aprendeu lá atrás que não dá para comprometer a estabilidade construída com tanto esforço. Ao mesmo tempo, o fato de Darwin Núñez ter ficado fora da lista da Liga Nacional no Al Hilal mostra que o cenário dele lá não é totalmente confortável. Com a chegada de Benzema, o espaço diminui, e quando um jogador de alto nível começa a perder protagonismo, o mercado naturalmente se movimenta. Empresários ligam, clubes sondam, propostas são estudadas. Mas aí entra outra questão importante. Será que o Flamengo precisa fazer uma aposta tão cara nesse momento? A diretoria já deixou claro internamente que quer um centroavante sim, mas dentro de uma lógica sustentável. Existem outros nomes sendo monitorados, outros perfis que podem entregar características semelhantes com um investimento mais equilibrado. E tem mais um detalhe que pesa muito: o calendário. O Flamengo está vivo em competições importantes e tem clássico decisivo pela frente. No domingo, contra o Botafogo, é jogo grande, é mata-mata do Campeonato Carioca, é aquela atmosfera que mexe com a cidade inteira. E é justamente nesses momentos que a estrutura do elenco faz diferença. O Mengão precisa de grupo forte, não apenas de uma estrela isolada. Precisa de competitividade interna, de variação tática, de alternativas para o treinador mudar o jogo quando for necessário. E isso passa por planejamento, não por impulso. Agora, claro, a torcida sonha. O torcedor imagina o cara decidindo no Maracanã, comemorando com o manto sagrado, incendiando a arquibancada. E sonhar faz parte. O Flamengo é grande demais para pensar pequeno. Mas grandeza também é saber dizer não quando os números não fecham. A diretoria, nesse momento, age com frieza. Avalia custo-benefício, impacto financeiro, retorno esportivo e até projeção futura. Porque não é só contratar, é sustentar a contratação ao longo dos anos. É manter a folha sob controle, é garantir que o clube continue competitivo, não só agora, mas nas próximas temporadas. E eu te pergunto, nação, você acha que o Flamengo deveria fazer um esforço histórico por um nome desse porte, mesmo com esse salário fora da realidade? Ou você prefere que o clube mantenha a responsabilidade financeira e busque alternativas mais viáveis, mas igualmente eficientes? Quero ver sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é importante e mexe diretamente com o futuro do nosso amor. Se você acompanha tudo de perto e quer continuar recebendo informações quentes, análise de bastidor e aquele papo direto de torcedor para torcedor, já deixa o like, confere se está inscrito no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais a fortalecer o conteúdo rubro-negro e manter a gente sempre na frente com as novidades do Mengão. Obrigado por ficar até aqui, obrigado por fazer parte dessa comunidade apaixonada pelo Clube de Regatas do Flamengo. A gente segue junto, apoiando, debatendo e vivendo cada capítulo dessa história gigante. Tamo junto, é nóis, valeu galera!